Então nós vamos mostrar no próximo slide para você quais são as características dos centenários, pessoas com mais de 100 anos. O que caracteriza eles bioquimicamente? Todos eles, sem exceção, têm uma insulina de jejum abaixo de 5. Esse é o número mágico. Você pode pedir ao seu médico para poder medir a sua insulina depois de 8 horas de jejum, não é depois de 12 horas, depois de 8 horas de jejum, medir a sua insulina no sangue e você, se você estiver abaixo de 5, a sua chance de passar dos 100 anos é muito grande. Mas não é só isso não, é um trio. O próximo mostra que você tem que ter os seus triglicérides baixos. E terceiro e último desse trio é ter o HDL elevado. Então, as pessoas com mais de 100 anos, elas têm uma característica, um denominador comum. Elas têm a insulina baixa, e isso você consegue diminuindo a sua ingesta de carboidratos. Elas têm triglicérides baixo, isso você consegue também diminuindo a ingesta de carboidratos. E elas têm um HDL alto, e isso você consegue principalmente pela sua atividade física. 100, 110, 115 anos, com saúde, porque não adianta você viver muito e estar ligado a um respirador, e estar tomando remédio, e estar em coma. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo você viver mais e viver melhor. Agora, não vai aparecer nenhuma pílula no mercado, pelo menos por enquanto, que vai resolver esse problema. Você vai ter que tomar uma decisão. E não é uma coisa, é uma coisa simples. Mas não é uma coisa fácil, porque você vai ter que ter uma certa disciplina. Mas é melhor do que ir para um CTI de um hospital, inclusive do ponto de vista financeiro. Se você colocar um montinho de açúcar, um montinho de cocaína e soltar um camundongo, ele fica no açúcar. Vicia ele mais do que a cocaína, pra você ter uma ideia. Vicia ele mais do que a heroína. Quer dizer, vocês são viciados em açúcar. Essa é a grande verdade. Quando eu digo açúcar, não é só açúcar, açúcar. É o pão, é o bolo, é o pastel, é a massa. Tudo isso termina em carboidrato no corpo. Por que você não encontra pão lá fora? Por que você não encontra bolo lá fora? Por que você não encontra pãozinho doce lá fora? Porque você está aqui para melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou te dar um discurso ali. Ali, você tem que comer fruta. E vou fazer diferente? Não. Espero que com isso você vai sendo treinado. Porque nós somos treinados com açúcar. A vovó, o vovô chega para o netinho para agradar, traz um pirulito, traz uma balinha. O vovô chegou, vai ganhar uma balinha. Isso acostumou. Então açúcar significa carinho, amor, cuidado que o vovô, a vovó, a mamãe dava. Quando você chora, machuca, ganha um docinho. Aí vira hipocondríaco. Tá bom? Então, essa resistência insulínica que está adoecendo o mundo, tá? Que está adoecendo o mundo por causa do excesso de açúcar, olha só, ela causa doença cardíaca coronariana, ela causa hipertensão, ela causa diabetes, ela causa obesidade. Inclusive tem uma doença hoje que você sabe que a Organização Mundial de Saúde juntou essas duas doenças e chama elas de diabesidade. Tem uma doença nova para você levar para casa. Chama-se diabesidade. É a combinação de diabetes com obesidade. Criou-se uma doença nova aqui, ó. E, finalmente, os acidentes vasculares cerebrais, que é a terceira principal causa de morte. A primeira principal causa de morte é doença cardíaca coronária. A segunda principal causa de morte é câncer. A terceira principal causa de morte é stroke, é derrame, é acidente vascular cerebral. Olha só, tudo isso aqui, ó, doença cardíaca coronária, hipertensão, diabetes, obesidade, acidente vascular cerebral, é tudo causado por resistência insulínica. E resistência insulínica tem a ver com a quantidade de açúcar que você ingere. E de carboidrato. Você cortou o carboidrato, você não precisa de mais nada. Você começa a secar, você começa a enxugar, você começa a emagrecer, tem nada, não tem problema nenhum. E a sua saúde começa a melhorar. É tão simples, pô.
tão simples e cria-se tanto problema. Colesterol é sintetizado no fígado a partir de carboidratos e não de gordura. Você quer baixar seu colesterol? Pare de comer açúcar. Pare de comer pão. Pare de ingerir massa. Porque seu colesterol vai baixar. Não precisa de remédio, não. É só cortar os carboidratos que acaba. As pessoas que mais vivem no mundo hoje são as pessoas que vivem nas Blue Zones. Loma Linda, na Califórnia, no sul da Califórnia. Sardinia, na Itália. Okinawa, no Japão. Tem uma região na Costa Rica. O que essas pessoas fazem, têm como exame de laboratório em comum? Elas têm um HDL alto, ou o colesterol dito bom. Eles têm o triglicerídeo baixo. E eles têm a insulina baixa. Esses são os 3 fatores que pessoas que são longevas, centenárias até, têm em comum. Diminuir o consumo de carboidrato. Você quando come carboidrato, come farinha, come massa, doce, bolo, brigadeiro, principalmente nesse período de frio, de inverno no Brasil, você acaba inflamando o seu corpo, você acaba estimulando a insulina. O Dr. Jason Fung, ele fala no livro The Obesity Code, inclusive eu recomendei esse livro no vídeo anterior, ele fala do problema que é a insulina cronicamente alta. Eu vejo muitos pacientes no consultório com insulina de 12, 13, e eles são magros, ou seja, até a pessoa não ficar gorda, ela acha que está tudo bem. E o problema é esse, tem muitas pessoas que são magras e estão com insulina alta, estão altamente inflamados. A insulina é altamente inflamatório, glica o seu corpo, carameliza o seu corpo. E, fora isso, o fato da insulina, ela acaba gerando uma resistência à insulina. Quando você tem uma ingestão continuada de carboidrato, a sua insulina fica alta de forma contínua. Isso faz com que no longo prazo o seu corpo fique saturado de insulina. E no longo prazo você gere resistência à insulina. No corpo se chama diabetes tipo 2, é a resistência insulínica, que gera infarto, gera doença cardiovascular, gera câncer. Tudo isso está associado a excesso de insulina. E no cérebro, doença de Alzheimer e doença de Parkinson. O Alzheimer está sendo estudado como o diabetes tipo 3 no cérebro. E o diabetes tipo 1 é autoimune, o tipo 2 é do corpo e o tipo 3 é no cérebro. E o Alzheimer está estritamente relacionado ao aumento gradativo da resistência insulínica no corpo.